A primeira ministração foi sobre a igreja, que foi o ponto de partida, que está em Atos capítulo 13, a igreja de Antioquia da Síria, foi o ponto de partida. Depois nós estudamos sobre a viagem de Paulo e Barnabé, e a primeira viagem, Paulo começou ela por água. Ele foi para um porto chamado Seleucia, e de lá ele foi para a ilha de Chipre, começou por água. Você vai ver que nós vamos agora estudar a segunda viagem missionária, e Paulo, ele começa por terra. Inclusive, as últimas cidades que ele visitou na primeira viagem, elas são as primeiras a serem visitadas na segunda viagem. Entre a primeira viagem e a segunda, nós estudamos o que aconteceu nesse intervalo. Eles deram o testemunho da viagem, mas a igreja atendeu, reagiu, a igreja não, um grupo reagiu com frieza, indiferença, inclusive se opondo à conversão dos gentios, alegando que eles deviam se circuncidar. E aquilo gerou uma contenda, e eles tiveram que ir para Jerusalém, e para resolver isso foi convocado o primeiro concílio da igreja cristã, Atos capítulo 15. Amém, meus queridos? Estou fazendo esse feedback aqui para a gente se achar. E agora nós vamos prosseguir o assunto, Atos capítulo de número 15, versículo 36 em diante. Ainda não é o início da segunda viagem propriamente dito, mas já são as considerações iniciais. Atos capítulo 15, quem encontrou diga amém. Capítulo 15, a partir do 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. Versículo 39, eu peço à igreja que leia, vamos lá, 1, 2, 3. Muito bem, nós vamos fazer aqui a primeira pausa na leitura, para nós começarmos aqui essas considerações iniciais. Primeiro, eu quero destacar que, para a saúde da obra de Deus, nós precisamos de missões e precisamos de assistência pastoral. São duas coisas importantes para a igreja. Então a igreja precisa desses dois pilares, digamos assim. Se nós tivermos assistência pastoral e não tivermos missões, a igreja estará se sentenciando a não crescer. A igreja vai ficar aqui, o pastor consagrando os meninos que nascem, fazendo velório dos crentes que morrem, e fica por isso mesmo. Então a igreja, ela precisa desses dois pilares, assistência pastoral, mas precisa também de impulso missionário. Quem entendeu, diga amém. É por isso que Paulo diz aí para Barnabé no versículo 36, tornemos a visitar todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Glória a Deus. O pastor precisa ter esse sentimento, né, irmão? Saber como as ovelhas estão. Precisa.
Pode ser exaustivo, pode ser, às vezes, algo assim, que não tem uma gratidão por parte de quem é assistido, mas o pastor, quem tem chamada, precisa ter esse sentimento, saber como os irmãos estão. Agora, irmãos, a igreja cresce, e chega um momento que todo crente precisa ter esse sentimento. A Bíblia diz lá no Salmo 133, quem está lembrado? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso é bom e é suave. Dois adjetivos muito interessantes, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente precisa ter essa união, essa empatia, sentir falta das pessoas na igreja. Faltou alguém, tomara que o pastor mande mensagem, visite, porque o irmão fulano e tal não veio. Você percebeu que a pessoa não veio? Né? Você percebeu que a pessoa não veio? Então, tome você a iniciativa de se preocupar com esta pessoa. Né? Tome a iniciativa de se preocupar com esta pessoa. Então, essas são algumas considerações iniciais. Agora, do verso 37 ao 39, o que foi que aconteceu? Mantenha a sua Bíblia aberta. Do verso 37 ao 39, acontece uma divergência entre os missionários Paulo e Barnabé. Aconteceu o que, meus irmãos? Uma divergência. Aconteceu aqui um desentendimento. Porque na primeira viagem eles levaram um crente, um obreiro chamado, como era o nome dele? João chamado Marcos. E quando eles chegaram perto de Antioquia da Psídia, irmãos, era uma região grande de florestas e montanhas, aonde ficavam abrigados muitos malfeitores. Quando chegou ali, João Marcos amarelou, não é assim que a gente diz quando alguém corre da missão? Se amedrontou e abandonou os companheiros. Agora nós temos aqui dois pontos de vista. Quem está ouvindo a mensagem, diga amém. Preste atenção. Agora nós temos aqui dois pontos de vista em relação a João Marcos. Paulo não aceita que ele vá. E Barnabé insiste para que João Marcos seja levado. Seja sincero aqui. Quem aqui é do lado de Barnabé, que achava que tinha que levar ele? Levante a mão. Quem é do lado de Barnabé? Não, pastor, tinha que dar uma chance. Meu Deus do céu, todo mundo aqui é apóstolo Paulo. Aqui, se o camarada vacilar aqui, nunca mais ele é chamado para nada. Quem é do lado de Paulo, que realmente não era para ele ir mais não, que ele abandonou na primeira, então agora ele ficasse lá se congregando, mas a missão não era coisa para ele. Quem aqui é do lado do apóstolo Paulo? Acho que o apóstolo Paulo está certo. Irmão, mas esse muro vai arrebentar. Tem muita gente no muro. Vocês entenderam o contexto? Bora, eu quero colocar vocês de um do lado aí, pelo amor de Deus. Vamos pensar junto, vamos analisar a palavra. Qual foi o erro de João Marcos? Quem está acompanhando aqui a ministração, diga amém. Qual foi o erro de João Marcos? O irmão falou numa linguagem ali bem popular. Disse, como foi que você falou? Correr na hora do pega para capar. Pesada a linguagem dele aí, mas é assim mesmo, né? É uma linguagem que todo mundo entende. Foi esse o erro dele. Na hora que a missão chegou na parte difícil, ele esmureceu e abandonou os missionários Paulo e Barnabé. Esse foi o erro dele. Agora, para a segunda viagem missionária, Paulo considera a companhia dele um risco. Barnabé olha para ele com o coração desejoso de dar a ele uma oportunidade. De que lado você está? Agora eu quero que vocês se decidam, senão eu vou descer aqui e vou colocar o microfone
igual o Silvio Santos fazia. Para cada um eu vou coletar, só não vou dar o dinheiro, né, que eu não tenho, né? Aí não tem como, né? Mas vocês vão ter que tomar uma decisão. Quem está do lado do apóstolo Paulo, que não aceita o covarde na conversa? Levante a mão aí, eu quero ver. Meu Deus, me guarda, Jesus, desses crentes. Tu, Leomar, com essa carinha de calmo, do lado de Paulo, Leomar. Muito bem. E quem aqui está do lado de Barnabé, que queria dar uma segunda chance para o irmão que errou? Rapaz, tem umas irmãs ali que a mão... Irmã, botaram foi cola nesse banco, aí as irmãs não levantam a mão não, pelo amor de Deus. Quem está do lado de Barnabé? Deixa eu te conhecer. O Paulo está ganhando aí na conversa. Muito bem. Por que eu estou colocando vocês aqui dentro da cena? Primeiro, porque nem Paulo e nem Barnabé se desviaram por terem opiniões diferentes. Não se desviaram não. Quer ver como eles não se desviaram? Leia na sua Bíblia aí, o versículo 39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para onde? Pronto. Não, tu vem comigo, eu vou te dar essa chance. E aí foi fazer o trabalho de Deus, lá para a região de Chipre, que era uma ilha. Agora leia o versículo 40. E Paulo escolheu a quem, irmãos? Escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Então, cada um foi para um lado, não estão desviados. Pessoas inteligentes passam por momento de divergência, e se não dá para trabalhar junto ali, seguem os seus caminhos. Não houve aqui um pecado, a discussão aqui não era em torno de uma blasfêmia, não era se o batismo era em nome de Jesus, ou que um não acreditava que Jesus tinha ressuscitado, não era sobre pontos essenciais da fé, era por questão de método, era um choque de personalidade, e isso sempre vai ter na igreja, vai ter aquele do coração mais mole, aqueles do coração mole, na hora que o irmão, porque aconteceu isso, aí você já está chorando também, aí se abraça, é assim mesmo, bora de novo, aí você vai, aí a pessoa te abandona de novo, aí você quebra a cara, mas você perdoou, né? Perdoou mais rápido. Agora tem outros que dizem, não, perdoar eu perdoo, mas não dá para andar comigo desse jeito aí não. Então, aqui houve, irmãos, uma divergência de metodologias e personalidades, mas eles continuaram servindo a Deus. Agora eu quero que você diga comigo assim: a soberania de Deus, tem mais crente vivo aqui, cheio da presença de Deus, tem? Amém? Então diga, a soberania de Deus domina sobre as nossas crises. Amém? Irmãos, no reino de Deus, até quando alguma coisa dá errado, pelo ângulo de Deus ele faz dar certo. Porque só tinha uma frente de trabalhos missionários, mas por causa das personalidades agora tem duas frentes de trabalhos missionários. Os dois que se entenderam foram evangelizar em Chipre. Paulo encontrou Silas e foi para outra região, e o nome de Deus foi glorificado. Aleluia! Quem está lembrado aí de Romanos 8:38? Todas as coisas cooperam? 8:28. Como é que diz? Todas as coisas cooperam. Aí tem uma palavrinha lá que vocês não podem esquecer: juntamente. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mais cedo ou mais tarde você vai entender por que aconteceu assim, por que foi desse jeito, por que não foi diferente, por que não foi do seu jeito. Mais cedo ou mais tarde você vai entender que a soberania de Deus domina sobre as nossas crises. Às vezes nós não temos mais o controle da situação,
E esse é o melhor momento, é quando a situação sai do nosso controle e nós nos lançamos na presença de Deus e Ele revela a sua soberania sobre as nossas crises. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 de Paulo a Timóteo. Encontrou, Marcelo? Vem aqui para tu ler aqui para nós. 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Amém? Irmão, você sabia que você vai envelhecer? Você vai envelhecer. Agora a velhice, irmãos, ela tem alguns atributos, entre eles a reflexão, né? É por isso que os avós, eles são mais tolerantes com os netos do que eram com os filhos. É porque na velhice existe o dispositivo da reflexão, assim com uma maior força. Quando o tempo passa, quando você olha para as circunstâncias, irmão, sente com o idoso para você ver como ele gosta de conversar. Eu perguntei para a Érica, por que os idosos gostam de mim? Ela disse, porque você deixa eles falarem. Quando eu sento com o idoso, eu não tento convencer ele a muita coisa não. Eu deixo ele falar. Uma hora Deus vai dar uma oportunidade para me dizer alguma coisa. E eles gostam de mim, porque eles gostam disso. Paulo está lá, a idade é outra, muito embora ele não fosse um ancião tão velho, mas ele já tinha vivido aí alguns anos de experiência. Preso, perto da morte. Só um companheiro. O companheiro dele era Lucas, era historiador, a parte do tempo ficava era no caderno, e Paulo, inteligente, não queria incomodar. Então o apóstolo Paulo não incomodava muito Lucas. Lucas é o escritor, e ele disse, só tem Lucas aqui comigo. E aí ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar, traga-me Marcos, porque ele me é útil no ministério. Amém, meus irmãos? Então, se você se identificou aqui com Barnabé, você só livrou o seu coração, assim, da pressão e tudo, né? Porque o Barnabé é mais calmo. Agora, se você se identificou com Paulo, saiba que às vezes, quando o nosso coração fecha para uma situação, Deus nos permite, lá na frente, refletir sobre a misericórdia de Deus. Aleluia, Deus tem poder para fazer isso. Muito bem. Essa região da Síria e da Cilícia, Paulo não passou por ela na primeira viagem. Isso aqui era uma região grande, cinturão geográfico. Provavelmente essas primeiras igrejas que eles passaram aqui, eram igrejas que haviam sido plantadas por outros pregadores anônimos. Mas eles passaram por ali apoiando mutuamente uns aos outros. A Bíblia diz aqui, confirmando as igrejas. Essa palavra confirmando aqui significa fortalecer. Eles passaram por ali para fortalecer. Irmãos, todos nós aqui passamos pela vida de alguém. Todos nós aqui influenciamos alguém durante o dia. Você conversa com essa pessoa por telefone, você se encontra com alguém na rua, na igreja, no final do culto, alguém fica 20 minutos ali na calçada conversando. A pergunta é, como fica espiritualmente um crente depois de 20 minutos de conversa com você? Como é que fica? A pessoa fica assim, tóxico, carregado, aquela energia pesada. Como é que fica alguém que te ouve durante 20 minutos? Isso aqui é importante a gente refletir, porque Paulo e Silas passaram nas igrejas, confirmando as igrejas. Quando o culto terminava, quando os irmãos chegavam
e eles precisavam seguir viagem, eles se despediam com barulho de glória a Deus, de aleluia, com lágrimas. Bendito seja Deus para sempre. Então deixa essa pergunta aí na nossa consciência. Como é que fica alguém, depois de 20, 30 minutos, conversando conosco? Como é que essa pessoa fica? Muito bem. Agora nós vamos para o capítulo 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra. Essas cidades aí, irmãos, elas foram as últimas que Paulo visitou na primeira viagem, e agora elas são as primeiras a serem revisitadas, porque elas estão na lista das revisitas, digamos assim. Deixa eu dar aqui algumas informações. Paulo revisitou 4 cidades: Derbe, Listra, Icônio e Antioquia. Hoje nós vamos falar só sobre essas 2. E nessa segunda viagem ele desbravou mais 6 cidades. Nessa segunda viagem ele desbravou 6 cidades, que foi Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Fechando aí um total de 10 visitas. 10 visitas. 4 para visitar igrejas que já tinham sido plantadas e 6 para plantar novas igrejas. Mas ele começou por onde? Começou por Derbe e Listra. Derbe e Listra. Vamos ler o versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo. Quem era o discípulo que ele encontrou lá? Um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Irmãos, nós vamos finalizar bem aqui nesse versículo e vamos para casa. Mas eu quero que você reflita sobre o que nós vamos falar aqui agora. Essas 2 cidades, na primeira viagem de Paulo, Listra foi o lugar do apedrejamento. Você pode dizer aí comigo? Diga assim: Listra foi o lugar do apedrejamento. E Derbe foi o lugar do escape. Então foi assim, vou rememorar aqui o assunto. Paulo foi apedrejado em Listra, foi tido como morto, e depois que ele levantou daquele apedrejamento, ele correu para se abrigar em Derbe, foi para Derbe, mas Listra foi o lugar do apedrejamento. Vamos ler isso na nossa Bíblia? Vamos dar uma lida aí em Atos 14, 19 e 20. Atos capítulo 14, 19 e 20. Quem encontrou? Está bem pertinho aí. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Isso aqui aconteceu em Listra. Esses inimigos, eles vieram de outra cidade, e Paulo estava pregando ali na cidade de Listra. Inclusive Deus o usou ali para curar um homem que era aleijado. E quando aquele homem aleijado foi curado, os moradores da cidade pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses e os adoraram. E Paulo repreendeu eles, para eles não o adorarem. E depois dessa repreensão, chegam os inimigos da obra de Deus da outra cidade, incitam a multidão e apedrejam o apóstolo Paulo. Versículo de número 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé
para Derbe. Quem pode, diga amém. Eu quero dizer para você que está aqui, e o meu desejo é que essa palavra fique no seu coração. Onde você foi ferido, você será frutífero. Amém? Onde você foi ferido, você será frutífero, para a glória de Deus. Esse texto de Atos capítulo 16, me dá margem para acreditar nisso. Porque Paulo não está voltando para um lugar onde ele foi bem hospedado. Ele não está voltando para um lugar onde ele foi aplaudido e admirado. Ele está voltando para o cenário do apedrejamento. Mas nesse cenário de apedrejamento, tem alguém desejoso para ouvir o testemunho de Paulo. É o jovem Timóteo. E Timóteo já tinha conhecido a história do pregador Paulo, que ele tinha sido apedrejado, que ele tinha sido levado praticamente à morte. Mas agora esse pregador está voltando à cidade de Listra para revisitar a comunidade de crentes que tinha ali. Aleluia! Para ver os frutos do seu trabalho, porque ele não desistiu de ser um pregador do evangelho. Você pode levantar a sua mão aqui nesta noite. Vamos tomar posse desta palavra, porque todos nós aqui temos marcas e cicatrizes, mas nós recebemos a graça de Deus sobre nós uma vez e mais. E eu lhe digo esta noite: onde você foi ferido, você vai ser frutífero para a glória de Deus. Aleluia. Eu sei que nem todo mundo está preparado para esta conversa, mas esta minha fala aqui é principalmente para líderes, ou para quem deseja ser líder. Se você tem um chamado de Deus, se você sabe que tem um propósito de Deus na sua vida, não evite lugares de dores. Quem está me ouvindo, diga amém. Essa palavra aqui está queimando na minha alma, e eu sei que o Espírito Santo está aqui nesta noite para nos renovar. Aleluia, aleluia. Não evite lugares de dor. Se Deus não mandou você sair, não saia, porque o Deus que fez Paulo ser frutífero aonde ele foi apedrejado é o mesmo Deus que também tem um mistério com a tua vida e vai te fazer frutificar para a glória do seu nome. Aleluia, aleluia, oh glória. Irmãos, pessoas comuns são atraídas por sucesso momentâneo. Você vê que Timóteo está interessado e se torna discípulo, não de alguém que recebeu ali um troféu na cidade. Timóteo se revela aqui não como alguém comum, mas ele se revela como um discípulo extraordinário. Diga comigo assim para você guardar no teu coração. Diga comigo: pessoas comuns são atraídas por sucesso momentâneo. Diga comigo: discípulos extraordinários são atraídos por histórias que inspiram. Diga assim: pessoas extraordinárias são atraídas por cicatrizes. Paulo não tinha troféu, Paulo tinha cicatrizes. Paulo não tinha troféu, Paulo tinha hematomas
da sua experiência na cidade de Listra, mas o jovem Timóteo ficou ali aguardando. Eu quero ouvi-lo pregar, eu quero sentir a presença do Deus que está sobre a vida dele, eu quero testemunhar a unção que está sobre a vida dele. Oh glória, aleluia. Isso é Deus que faz. No lugar aonde Paulo foi humilhado, é o laboratório que Deus está levantando um discípulo para ser o seu sucessor. Oh glória a Deus, oh glória. Vamos adorá-lo por alguns instantes, por alguns segundos, por alguns minutos. Você pode levantar a sua mão. Vamos encher essa casa de glória, de aleluia, porque Deus é especialista de fazer isso, irmãos. Oh glória. O cenário da tua dor é o laboratório aonde Deus está gerando frutos através do teu legado e da tua história. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem sobre nós, Espírito de Deus, esta noite. Alegra o coração deste homem e desta mulher. Oh, glória. Venha sobre nós, Espírito de Deus. O Espírito de Deus me enche aqui nesta noite para te dizer que o apedrejamento não é o ponto final, é apenas uma vírgula. Deus ainda tem muita história contigo. Glória, glória, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oremacando rei avacé mandará o arramai, aleluia. Ele não foi enganado, disseram para ele: é isso mesmo que você quer? Você tem família influente, você é um jovem de boa oratória, você é inteligente, você tem outros caminhos, outras alternativas. Mas aquele jovem tinha algo queimando no seu coração. Ele queria ter uma experiência com Deus de Paulo. Porque ninguém aceita ser apedrejado por uma mentira. Se Paulo aceitou ser apedrejado e continuou pregando o evangelho, é porque ele defendia a maior causa do universo. E Timóteo queria conhecer. Oh, aleluia. Irmãos, Deus nos chama para sermos a inspiração para alguém. Deus te chama aqui esta noite para ser a inspiração para alguém. Aleluia. Deus te chama para você ser referência na igreja, na comunidade, na família. E as pessoas vão dizer assim: eu quero conhecer o Deus que esta mulher serve. Eu quero ter a experiência com Deus, como esse pastor tem, como esse irmão tem, como esse obreiro tem. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele quer fazer de você esta inspiração. E as pessoas vão admirar até as tuas cicatrizes. Eu quero ser forte do jeito da irmã fulano de tal. Eu quero ser forte do jeito daquele irmão. Ele aguentou firme. Disseram que ele tinha morrido, mas ele levantou. Disseram que ele não ia pregar mais, mas ele pregou. Disseram que Deus não faria mais nada na vida dele, mas olha ele aí pregando, cantando, orando, visitando, empreendendo. Olha o que Deus fez na vida dele. Aleluia. Você está animado aqui no culto? Está animado? Quem está animado? Aleluia. Acotovela o teu vizinho e diga para ele assim: não foi o ponto final, foi apenas uma vírgula. Deus tem muita coisa para escrever na tua história. Pode declarar. Aleluia. Aleluia. Tem muita coisa para Deus escrever. Seja a boca de Deus aí, irmão. Seja a boca de Deus. Pois em ti eu quero ser Espírito, aleluia. Eu sei. Aleluia. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Meu Deus, Enche-me, irmão, com teu atraia poder. essa atmosfera para a tua Pois em vida. ti eu Vamos dar glória a Deus com ousadia. Espírito, Aleluia. Aleluia. O desejo do diabo é parar a tua caminhada. Mas tem muita coisa
coisa para acontecer, tem muita água para jorrar, tem muita água para correr debaixo da ponte. Deus vai te colocar em lugares estratégicos pelo poder da sua promessa. Eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vem pra cá, pra pertinho de mim. Levante a mão aí desse campeão, dessa vencedora que está perto de você. Levante. Aleluia, levante. Aleluia. Vamos declarar nesta noite assim: o lugar da dor Aleluia. é o cenário que Deus está levantando os frutos da minha fé. O cenário da dor é o lugar aonde Deus está levantando os frutos da tua oração, os frutos da tua lágrima, os frutos das tuas cicatrizes. Oh glória! Que coisa boa é saber que Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só. Irmão, se revista desse ânimo esta noite. Saia daqui hoje tocando o céu pela fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você for abraçar alguém, orar por alguém, visitar alguém, quando você subir aqui para cantar o hino, quando você vier a esse microfone pregar, lembre-se, as pedradas não foram o fim da história, foi apenas uma vírgula. Você está sendo voz de Deus para abençoar a vida. Alguém aí para você abençoar, para você orar. Não finalizar o culto orando uns pelos outros. A igreja vai fazer essa oração. A igreja vai fazer essa oração. O pastor vai apenas ministrar a bênção apostólica. Escolha aí alguém. Você pode reunir aí uma dupla, um trio, um quarteto, de maneira que nós vamos orar uns pelos outros. Glória a Deus. Aleluia. Porque as nossas cicatrizes são o currículo para os propósitos de Deus. Deus está chamando pessoas com marcas, com cicatrizes, e está falando ao seu coração que tudo que você passou, que tudo que você enfrentou, aleluia, é para que o nome de Deus seja glorificado através da tua história, do teu conselho, da palavra de ânimo que você vai dar para alguém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a preciosa consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Todos digam: Deus abençoe. Muito obrigado aos visitantes, ao irmão Wagner, irmã Elita, Deus abençoe. Obrigado por terem vindo. Deus abençoe em nome de Jesus.